Prezados amigos, prezados irmãos, minha senhora, meus senhores, estamos aqui nós aceitando o convite do Grupo Espírita Jesus no Caminho para fazermos um pequeno diálogo sobre o livro Pão Nosso, da lição número 12, em que eu se intitula Pensaste Nisto. Nessa lição, nesse versículo de Pedro 1,14, Emmanuel nos chama a atenção da necessidade que nós temos que ter com o nosso corpo. É por isso que Pedro diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tenha revelado. Então aqui Pedro faz uma referência ao seu corpo físico, dizendo que ele é um tabernáculo. Ele, o seu espírito, ocupava esse corpo, e assim Pedro se referia a ele. Então nosso irmão Emmanuel, que ditou esse livro para nosso irmão Chico Xavier, que psicografou esse livro, ele nos chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter com o nosso organismo, esse corpo físico que Deus nos deu. Porque, meus amigos, nós sendo nossos espíritos, sendo seres imortais, criados simples e ignorantes para chegar à perfeição, Deus, sabendo da necessidade que nós tínhamos de chegar a essa perfeição, Ele nos ofertou um objeto, que é esse corpo que nós temos, para que quando nós assim estivéssemos nele, encarnado, usufruindo desse corpo, nós tivéssemos as melhores intenções e tivéssemos os melhores atos possíveis. Porque é a única forma de nós podermos nos apropriarmos da inteligência que nós temos e desenvolvemos em nós as virtudes do amor e os demais sentimentos e emoções que temos, é através de estarmos nesse corpo. Assim, Emmanuel, nessa lição, está nos perguntando se nós já pensamos nisso, se nós já pensamos na necessidade que temos de admirar esse corpo, de ter toda a atenção para com ele, da dedicação que nós temos que ter com ele, o melhor cuidado que temos que ter com esse corpo, porque ele é o único meio que nós temos para alcançar o objetivo da nossa criação. Então, meus amigos, uma vez nós sabendo quem nós somos, que somos os seres inteligentes do universo, que fomos criados para alcançar a perfeição, nós temos que estar conscientes que os nossos atos, nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos olhares, a nossa audição, deve ser sempre voltado para o bem, para o bom e para o belo. Porque se assim não for, meus amigos, nós estaremos passando e estamos passando por dores e sofrimentos devido ao mau uso que fizemos desses órgãos que temos no nosso corpo. Assim, se hoje nós temos dois sofrimentos no nosso organismo, não é que o corpo é o culpado. Se nós temos vícios, não é o corpo que é o culpado. É assim que começa a lição de hoje. Quando o homem põe a culpa dos seus erros no seu corpo, dizendo no seu jargão popular que a carne é fraca. Mas não é a carne que é fraca, meus amigos. É o nosso espírito que ainda não se apropriou da moralidade que Cristo veio nos ensinar, que usa dos vícios que tem e justifica os seus vícios dizendo que o corpo é fraco, que a carne é fraca. Não é isso. É o nosso espírito que adquiriu esses vícios em tempos passados. Por isso que Emmanuel, nessa lição, ele nos chama a atenção para o cuidado que nós temos que ter para com ele. Porque sendo ele o único meio para que possamos evoluir, então, pelo menos, agora que estamos sabendo que somos seres imortais, que nós fomos criados para chegar à perfeição, e que estamos aqui, nessa vida, nessa existência, para nos redimir e atenuar erros do passado, meus amigos. Uma vez que Deus nos dando o corpo para nós assim desenvolvemos as nossas potencialidades, e assim não o fizemos. Então hoje, após diversas reencarnações,
há uma necessidade de nós redimir e atenuar esses erros do passado. Então, as dores e sofrimentos que nós temos hoje, não é o corpo que é o culpado. Porque o nosso corpo, esse corpo que nós temos, esse corpo que eu tenho, sem a ocupação dele pelo espírito que sou, ele nada é. É uma pura massa orgânica. Quem dá vida a esse corpo é o espírito, é eu que estando nele, dou vida a ele. Então o corpo eu uso para desenvolvermos as diversas faculdades que eu tenho no meu ser, essas faculdades que Deus me deu. Dessa forma, sendo esse organismo o meio pela qual vou ser um ser inteligente, vou ser um ser virtuoso, Emmanuel nos chama a atenção. Por isso que ele disse: já pensaste nisto? Já pensei que esse corpo não é isso que eu estou pensando, que ele é simplesmente um organismo que qual eu uso da forma que eu bem entendo, usando meu livre-arbítrio e a minha liberdade? Então agora eu sei que esse corpo é um organismo que Deus, na sua bondade infinita, me deu para que eu possa me apropriar da minha inteligência e desenvolver as minhas virtudes que eu tenho em mim. É dessa forma, meus amigos, meus irmãos, que eu vou alcançar a felicidade que eu tanto eu quero. E ao mesmo tempo que eu agindo perfeitamente, eu vou chegar à perfeição. É por isso então que devemos ter cuidado com o nosso corpo, olhar para ele, ter a maior atenção para com ele, a maior dedicação para com esse corpo e fazer de tudo que não venhamos a usufruir maldosamente do nosso organismo, porque no futuro, senão, estaremos passando as mesmas dores e sofrimentos que nós estamos passando hoje. Dessa forma, meus amigos, nosso irmão Emmanuel, através do nosso irmão Chico, nos chama a atenção na necessidade que temos de cuidar desse organismo, de dar a ele um direcionamento mais correto possível, fazendo dos nossos órgãos de visão, sempre olhando para o bem, para o bom, para o belo, fazendo da nossa audição, sempre ouvindo conversas boas, programas bons, ouvindo palestras, fazendo da nossa palavra, meus irmãos, sempre palavras de conforto, de carinho, de orientação segura para o nosso semelhante, usando nossos braços para beneficiar o nosso semelhante, o nosso próximo, estendendo nossas mãos num abraço, num aperto de mão, sempre querendo o bem do nosso semelhante, fazendo uso das nossas pernas para caminharmos em direção ao nosso irmão, auxiliando nas suas dificuldades, auxiliando nas suas necessidades, e assim nós vamos adquirindo, meus amigos, para o futuro, bênçãos que farão bem para nós numa próxima reencarnação. Dessa forma, nosso irmão Emmanuel nos chama a atenção que nós temos a necessidade de ver que esse corpo humano é necessário para nós, que é uma concessão da misericórdia divina, e que nós, sendo então espíritos imortais, nós temos a necessidade de cuidá-lo da melhor forma possível, porque é assim que nós vamos vir numa próxima reencarnação, numa próxima existência, com menos dores, menos sofrimentos, porque ainda temos muitos ainda a nos redimir. Mas o Pai é bom e misericordioso e nos dá oportunidades para virmos ir pouco a pouco atenuar os nossos vícios que nós tivemos durante uma longa vida do passado. Assim, nosso muito obrigado, meus irmãos, não esquecendo que quando olharmos para o nosso organismo, esse corpo material que temos, vemos nele a nossa caminhada de felicidade pela qual nós fomos criados, de um dia chegar à nossa perfeição. Que o nosso Pai nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.